Só quem já provou a dor, quem sofreu se amargurou, viu a cruz e a vida em tons reais. Quem no certo procurou, mas no errado se perdeu, precisou saber recomeçar. Só quem perdoou na vida sabe o que é amar, porque aprendeu na vitória algum motivo para lutar. E assim viu no outono a primavera, descobriu que é no conflito que a vida faz crescer, que o verso tem reverso, que o direito tem um avesso, que o de graça tem seu preço, que a vida tem contrários e a saudade é um lugar e só chega quem amou, e o ódio é uma forma tão estranha de amar, que o perto tem distâncias, que o esquerdo tem direito, que a resposta tem pergunta e o problema solução, e que o amor começa aqui, no contrário que há em mim, e a chama só existe quando brilha alguma luz. Muito boa noite. É quando a sombra, né? Quando a sombra só existe quando brilha alguma luz. Cantei errado, mas não tem problema. Boa noite, Diego. Muito obrigado pela sua presença. É sempre bom quando na vida a gente tem a oportunidade de desenvolver a capacidade de perceber o lugar que nossas escolhas nos levou. A que lugar as nossas escolhas nos levaram, desculpe-me. É quando nós somos cientes de onde nossas escolhas nos levaram, é que nós temos o direito de dizer se queremos ou não permanecer ali. É por isso que o ato de conversão será sempre um ato de lucidez. Quanto mais Deus toma conta do nosso coração, maior é a capacidade que nós temos de perceber o que estamos escolhendo na vida. Sim, porque isso é definitivo. Se a nossa espiritualidade não nos leva a fazer boas escolhas, nós deixamos de ser férteis. E a fertilidade é um conceito muito substancioso, poderia dizer, porque ele é para nós um conceito que diz muito sobre o significado do cristianismo. Fertilidade é tudo aquilo que proporciona vida. Ser fértil é ser um terreno onde a vida prevalece. Toda vez que eu, na minha vida, faço escolhas que facilitam a minha fertilidade, eu estou permitindo o florescimento da minha espiritualidade. Eu estou permitindo a Deus um lugar propício para Ele crescer. E quando nós falamos de espiritualidade, nós não podemos esquecer a importância do nosso corpo. Sim, porque é no corpo que a espiritualidade floresce. São caminhos que nós caminhamos juntos. A saúde do corpo, a saúde da alma. E para falar sobre essa fertilidade, uma amiga que eu admiro muito, uma grande estudiosa, que já esteve aqui no programa Direção Espiritual, nos ajudando a refletir de maneira muito concreta em como é que Deus passa pela nossa escolha, como é que a nossa escolha pode provocar vida ou morte. Minha querida Gisela Savioli, seja bem-vindo. Eu vou desligar o meu celular aqui, que ele estava apitando no início, não sei se você percebeu. Você estava ouvindo? Esse aparelhinho tomou conta da vida da gente, não tomou, doutora? Tomou. E a gente vai aprendendo a lidar com ele. De vez em quando eu ponho para ficar calado.
Sabe? Aí eu vejo lá, tem 1000 e poucas mensagens no WhatsApp que eu não vi ainda. Aí eu fico desanimado de tanta mensagem aí que eu não vou vendo mesmo. É mais um estresse na vida da gente, né? Em vez de Mais um facilitar, estresse. a gente acaba se estressando mais, Ele né? facilita, mas também provoca Pois uma Então, dependência na gente, né? Doutora, mas eu fiquei tão feliz de ver o termo fertilidade Pois é. refletido. Pô, a primeira pergunta que eu quero te fazer a respeito desse livro, isso aqui trata de fertilidade da mulher, que tem sido um problema muito grande nos dias de hoje, ou não? Na realidade, eu reparei que as pessoas que me buscavam por algum problema de saúde, elas ficavam boas daquilo que tinham vindo buscar e de repente falavam, doutora, eu estou grávida. E eu dava os parabéns e ela dizia, não, a senhora não está entendendo. Faz anos que eu e o meu marido estamos tentando engravidar e não conseguimos. Eu falei, mas por que você nunca me comentou isso? Ela falou, não, porque na verdade... Achava que você não poderia influenciar. Exatamente. E o que é mais interessante, eu estou com a minha 21ª gestante naquele grupo, porque as estatísticas mostram assim, padre, 30% dos casais não têm filhos porque o problema é da mulher. Os outros 30%, homem. Os outros 30%, os dois têm problemas, o casal. Mas tem 10% que não conseguem engravidar e não sabe, não identifica. Sabe por quê. Aí é onde nós podemos ajudar através do quê? Através de toda uma modificação alimentar, naquilo que a gente preconiza sempre, e explicando algumas coisas, como por exemplo, nós estamos assim cercados de toxinas ambientais e algumas delas a gente não consegue fugir, então a gente tem que ter mecanismos através dos alimentos que nos detoxificam. Exatamente. Então isso é um primeiro ponto. Primeiro eu gostaria de te dizer, antes da doutora continuar, que eu não sabia qual era o tema do livro. E, doutora, você não faz ideia de como eu sou procurado por mulheres que querem engravidar e que pedem a minha oração. Às vezes no camarim encontro muitas, padre, nós estamos numa luta. E teve uma época que eu fiquei com fama de reza engravida. Claro, o casal tem que fazer a sua parte em casa. Mas foi muito providencial porque em algumas, eu na minha ignorância, eu sei que a alimentação faz muita diferença para que uma mulher engravide. Eu me lembro que uma vez, isso tem muitos anos, viu? Eu me lembro que ouvi um médico dizendo que, por exemplo, alimentos ácidos no período da fertilidade, as mulheres deveriam evitar porque dificultam ainda mais aquelas que já têm dificuldade. E eu acho muito propício que você venha aqui no programa, porque eu tenho certeza que muitas mulheres que estão vivendo a batalha da primeira gravidez, porque geralmente é na primeira gravidez a maior dificuldade, não é verdade? E também uma segunda, que depois que conquistou a primeira, quando quer um segundo filho, ou pensa... Fica naquela luta. Ou pensa, bom, agora está na hora do meu segundo filho, e aí tem essa dificuldade, né? E... Você estava dizendo que nós precisamos, que nós somos inevitavelmente expostos a muitas toxinas. Eu posso comer uma fruta achando que estou me trazendo benefício e posso estar me entupindo de agrotóxicos. Eu ainda agora estava vendo que o Brasil foi liberado ainda mais... Você viu no site da... Que coisa horrosa. Foi da isso, Bela, né? Luísa Mel também falou sobre isso. Também. Que o Brasil agora recebeu uma autorização, o Brasil não, né? Os nossos governantes liberaram como política pública liberação de mais agrotóxicos nas plantações. E, padre, isso eu conto e eu mostro cientificamente, porque tudo que está aqui tem comprovação. Mas claro, a gente sabe da sua seriedade. E, principalmente, a fragilidade do homem no tocante a esses contaminantes ambientais. Que dificultam a fertilidade. Exatamente. Mas, fora isso, o que está acontecendo? Estamos cercados de toxinas, algumas, como eu disse, que nós não conseguimos evitar. Quais, por exemplo, doutora? Da água... Padre, o bisfenol A, que é o plástico. Que é o que vem no plástico, inclusive, eu coloquei uma campanha que... Como é que é o nome? Bisfenol. Bisfenol A. Para você entender, o bisfenol é uma substância que está em toda embalagem plástica. Então, por exemplo, nós temos o transporte de 1 galão de água, que às vezes a gente vê na estrada. Exatamente. Aquilo aquecido ao sol,
de repente aquilo ali está liberando por causa do próprio aquecimento solar, não é isso? Padre, os cafezinhos que todo mundo toma naquelas cápsulas. Tem as cápsulas, né? Mas eu tô falando naqueles copinhos plásticos. Ah, entendi. A própria água... O próprio café quente libera esse Exato. bisfenol do plástico. E a temperatura fria também. Então, as embalagens de sorvete. Ai, meu Fora Deus. isso... Eu achava que era só os quentes. Não. E lembra que uma vez, no primeiro programa, até comentei com o senhor do potinho que guarda um molho de tomate? Que é um molho de tomate, o resto da vida vai ficar vermelhinho. Tem os plásticos. Inclusive, tem uma campanha que foi feita pela Sociedade Brasileira de Endocrinologista, dizendo assim, cuidado com o bisfenol A, e era um bebê com um atravessado, escrito assim, cuidado com o bisfenol A, porque a vida não tem um plano B. E a mulher, quando ela está gestante, ela é o meio ambiente daquela criança. E hoje nós sabemos, padre, que existe, além da genética, uma coisa chamada epigenética, que está acima da genética. Então, significa que a boa notícia, mesmo que os nossos pais tenham nos passado genes complicados, não quer dizer que nós vamos necessariamente expressá-los. Desenvolver aquilo que é próprio deles. Vai depender do meio ambiente. Uhum. O meio ambiente e a alimentação faz com que desliguemos ou liguemos os genes. E tem um detalhe, quem é o meio ambiente do bebê? É a mulher, né? O útero. Exato. Então, as mulheres que... Primeiro, a natureza é sábia. Às vezes eu acho que, de repente, as coisas não estão acontecendo porque o meio ambiente não está muito bom. Daí você conserta o meio ambiente, tudo, né, melhora. Mas essas mulheres que gestam crianças, aquilo que a gente comenta, que elas fizeram uma programação metabólica através do quê? Da alimentação em si, elas têm a capacidade de gerar crianças mais saudáveis, e o que eu vou falar agora parece ficção científica, mas não é. Esses benefícios nesse bebê vão perdurar por 3 gerações futuras. Epigenética. Eu não mudei o gene, mas eu mudei a forma como ele se expressa. Entendi. Então, gente, mudou as condições dele, né? Exato. Então, é que nem uma receita de bolo. Ela tá maravilhosa, só que eu não coloco os ingredientes adequados. Então, não adianta a receita ser bárbara. Você vai passando de geração em geração a receita, mas se não... o bolo continua sendo bom. Exatamente. Então, o que acontece? De repente, essa fartura de gestantes... E daí eu comecei a prestar atenção. Até que quando o Roque foi convidado por Dom Dominique a participar de um grupo de franceses que iam viajar com ele para o Vaticano, daquele departamento da vida, né? Nós fomos primeiro para a França, integramos a equipe e fomos para o Vaticano. Quem nos recebeu disse uma coisa que me tocou profundamente. Falou assim, foi um sacerdote que disse assim, vocês profissionais da área da saúde, vocês têm que ajudar os casais a terem filhos sem a necessidade de inseminação artificial. Eu chego no Brasil, padre, atendo uma paciente que estava com uma suspeita de câncer. E sempre na anamnese, qualquer problema de saúde, eu vou verificar onde está o ponto, o gatilho do estresse. Porque o estresse é um excelente gatilho, vamos dizer... Para desenvolver muita coisa, para deixar um terreno de oportunidades acontecer. E aí eu comecei a conversar com ela e eu tinha visto na ficha que ela tinha um filho de 17 anos, porque eu ponho um monte de informações, né? Ela estava casada há 5 anos, tinha um filho de 17 e uma menina de 2. Aí já fiz a história, né? E daí ela me contou. O problema que eu estou passando agora é o seguinte... meu marido não tinha filhos, ele queria, então nós tentamos durante 3 anos. Quando vimos que a coisa não estava acontecendo, eu fui para uma fertilização in vitro. O médico, padre, conseguiu 20 óvulos dessa mulher, e desses 20 óvulos, 10 embriões. Misericórdia.
Só que, quando ela foi implantar, ela engravidou naturalmente. Entendi. Eu Aí fiquei ficou com olhando. esses 10 embriões lá. Até hoje ninguém sabe, porque quando ela recebeu o resultado que ela não tinha câncer, aí ela mudou, não apareceu mais no consultório. Mas até hoje eu fico pensando, porque eu disse para ela, e agora? Ela falou, não quero nem pensar. Eu falei, mas tem que pensar. São 10 vidas lá, né? 10 filhos dela. Ela falou, eu tenho 3 opções: implantar, doar para casais inférteis ou doar para a ciência. Então, isso casou no meu coração e eu falei, não, está na hora de escrever um livro sobre isso. Doutora, quando nós pensamos a fertilidade, naturalmente nós nos reportamos à capacidade de gerar uma vida. O conceito é muito sugestivo, mas eu tenho certeza que você também pensou a fertilidade como a própria reprodução da vida em nós. Exatamente, não é isso? exatamente, Nós somos padre. um território que precisa ser vivo. Exato. E eu fico impressionado de ver como nossas escolhas não facilitam a vida. Como eu vejo pessoas adoecendo por causa de um estilo estranho de viver, de comer, de hábitos nocivos sendo socializados para as nossas crianças. Outro dia eu recebi um vídeo que foi viralizado no WhatsApp, talvez você tenha visto também, de um especialista em nutrição também, eu acho que ele é até gaúcho pelo sotaque dele, ele dizendo dos malefícios do refrigerante. Eu não sabia que é um dos principais causadores de câncer, parece que é o número 1 na história. Padre, tem assim 40% de todos os tipos de câncer poderiam ser evitados através da alimentação. Eu fiquei assustado porque eu já tinha escutado uma história de que quanto mais ácido é o organismo, maior é a proliferação de células cancerígenas, né? E que nós precisávamos de 20 copos de água para voltar o organismo normal depois de 1 copo de refrigerante. Pois é, e essa acidez do sangue, porque, por exemplo, o limão é ácido quando você toma, mas quando ele chega no sangue, ele é alcalinizante. Alcalinizante, justamente. Então tem isso que as pessoas às vezes confundem. Confunde as coisas. O refrigerante, exatamente, ele chega no seu sangue por causa justamente dele ser carbonado, né? A gente nem sabe o que tem ali dentro, né? São fórmulas secretas. Se bem que tem uma que eu já mostrei no slide do Mais Saúde, que nos Estados Unidos, aquele corante caramelo desse refrigerante em questão, por exemplo, ele é 400 vezes menor na Califórnia, onde as pessoas têm uma preocupação muito maior com saúde nos Estados Unidos. Mas o que está muito interessante é o seguinte, aí a pessoa toma um refrigerante, toda vez que a gente acidifica o sangue, precisa voltar o sangue ao pH certo dele, que é muito sutil. Ficar alcalino novamente. Na verdade, ele é bem sutil, né? Da onde que vai ser o recurso do organismo? O cálcio dos ossos. Por isso que tem tanta associação de osteoporose com a ingestão de refrigerante. Então, fora o trabalho que o corpo tem para eliminar aquelas toxinas todas que tem no bendito do refrigerante. Doutora, mas é aí que está a questão. Eu não consigo entender como é que nós, que já estamos conscientes disso, continuamos nós não só tendo o hábito de tomar, eu graças a Deus eu não tomo há mais de 20 anos, porque um dia eu descobri que me fazia mal e eu retirei da minha vida. E eu era viciado nesse tal que nós estávamos dizendo, eram 2 litros por dia. 2 litros eu tomava diariamente. Não tomava água, tomava refrigerante. Sempre. Agora, o que eu acho estranho, o que me parece estranho, é como é que eu permito o meu filho, que não teve que não foi vítima da mesma falta de informação em nós, que nos viciou nesse infeliz, nós repetimos com eles, nós oferecemos a eles e nós permitimos, porque nada pode desproteger mais uma criança do que um adulto não fazer escolhas corretas por ela no momento em que ela não sabe fazer. Exatamente, padre. E eu admiro tanto pais que têm a coragem de dizer, na nossa casa, refrigerante não entra por isso, por isso, por isso, por isso. E os filhos vão sendo educados a partir de uma cultura de mais saúde, como é a sua proposta no programa. Aliás, doutor, eu quero manifestar publicamente a admiração que eu tenho pelo seu trabalho. Ai, obrigada. Porque eu vejo tão concretamente o bem que você faz em ensinar uma pessoa a ter hábitos saudáveis de saúde.
Isso é tão libertador, doutora, porque o evangelho que nós queremos, o evangelho que nós acreditamos é justamente o que entra na estrutura da vida, que modifica a minha relação com o alimento, que modifica a minha responsabilidade com o meu sono, com o meu descanso. E você faz isso tão bem. Eu admiro o seu empenho. Eu posso imaginar o quanto de tempo você se dedicou para não só apreender esse conhecimento, mas como depois também ter condições de socializá-lo. Principalmente, e eu lembro que eu tive que ler uma tese de 70 páginas só por causa de uma frase no livro que eu queria realmente confirmar. Então, realmente é um livro assim que está muito fácil, muito atual e que é para todos. Isso que é importante. Não é um livro difícil de ser lido. Não, inclusive eu recebi um e-mail de uma bióloga recentemente me parabenizando o seguinte. Ela falou que ela estava fazendo mestrado em Natal e ela falou assim, e ela está trabalhando com cogumelos. E eu botei cogumelos aqui porque eu fotografo sempre aquela história, vamos comer comida. Então estão todos os alimentos fotografados, maiores. O pessoal da Canção Nova foi de um carinho na elaboração desse livro. Uma edição muito bonita mesmo. Tá. E ela disse assim, ela estava me parabenizando, porque ela falou assim, o nível de cientificidade desse livro, mas ao mesmo tempo a forma tão simples que se traz isso para a população. Então isso é importante, né? Você ser um hermeneuta, um tradutor daquilo que tão difícil lhe pareceu no primeiro momento, porque você, como uma estudiosa, sabe que a ciência ela é densa, ela não é muito palatável, você tem que deitar em cima daqueles livros e se dedicar muito até às vezes entender um conceito que num primeiro momento pode parecer simples e não é. Mas depois sabe também da necessidade que você tem de partilhar isso. E eu acredito que no consultório você tenha a oportunidade de fazer isso de maneira muito prática. Nossa, né? O consultório é onde eu mais me realizo, não? Porque, na verdade, é só o conhecimento que liberta, né, padre? Não tenho dúvida. Jesus já dizia isso, né? Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, eu faço questão de mostrar por que é que a caseína do leite da vaca, que é 82% que está presente, e é uma beta-caseína, diferente da alfa-caseína, que é 18% do leite materno. Então, a gente mostra dados concretos, eu mostro slides, então não dá para você não olhar e falar, é verdade, tem algo estranho aqui. Aí você vai corroborando com sinais e sintomas e a pessoa realmente, ela se rende. Aí é o livre-arbítrio, mas ela sabe. Ela sabe que aquilo não é do bem e que ela pode e deve colocar os 44 diferentes nutrientes que ela precisa para as 50 milhões de células que ela troca todos os dias, inclusive nos finais de semanas e feriados. Que também trabalha o organismo do mesmo jeito. O fígado não tira férias porque é domingo, né? Você sabe que essa semana mesmo eu comi um risoto que eu estava com vontade e quando você está no meio do prato você já começa a ficar arrependido. Porque parece que o alimento faz isso com a gente, não é? Vou ter uma dica depois para falar para o senhor sobre isso. Não é culpa. É uma sensação física de que aquele alimento não está lhe caindo bem. Não é psíquico, não é emocional, não. Fisicamente eu senti que aquele alimento não estava mais na metade do prato, doutora. E o senhor comeu o resto? Não. Tive coragem de interromper o meu prazer, porque eu percebi que alguma coisa naquele alimento não iria me fazer bem. Seu corpo falou. Sabe que tem uma dica bárbara que é assim, você começou a comer, o alimento perdeu o sabor? Para. Essa é a grande dica para as pessoas, principalmente que têm problema com o alimento. Então, não é comer daquela maneira assim, não. Mastiga, eu preciso mastigar 30 vezes, eu preciso produzir saliva. Saliva tem meu primeiro anticorpo. A saliva tem um promotor de crescimento para troca de células na minha parede intestinal. É um monte de coisa, então eu preciso mastigar. Mas depois, quando chega aquele momento que você fala, não está tão gostoso, para. Não insista. Não insista. Aí fala, mas tem a lei do desperdício, então não põe tanto no prato. E, né? E olha, padre, essa é uma dica incrível. E o corpo fala.
Fala mesmo. Então, nesse sentido, a gente conseguiu ouvir. Mas para isso, nós temos que estar libertos de uma série de toxinas. E até mesmo também a gente tem que estar com uma disposição de ouvir o que o corpo está dizendo. Porque às vezes a nossa vida, ela é com uma rotina tão cruel que nós vamos desaprendendo de perceber o próprio organismo. Exatamente. A gente vai ficando mecânico. A gente esquece que nós somos o organismo. Nós não somos um mecanismo. Isso. Eu sou um organismo. Mas às vezes vivo como se fosse um mecanismo. Um robô. Um robô. Exatamente. Doutora, a conversa está ótima, mas nós vamos para o intervalo. E já já a gente volta com direção espiritual. Hoje com a minha querida doutora Gisela Savioli, falando sobre nutrição, saúde e fertilidade. E a fertilidade na sua ambiência toda. Aquele que opta pela vida, certamente também gera vida para as pessoas que passam. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual, hoje falando sobre nutrição, saúde e fertilidade, que é o tema do novo livro da minha querida doutora Gisela Savioli. Doutora, como é que você estruturou esse livro? Como é que você resolveu oferecê-lo às pessoas? Qual foi a ordem que você deu? Bom, a primeira coisa, explicar por que eu o fiz, né? Inclusive, quem faz o prefácio do livro foi Dom Dominique que fez. Contar como tudo aconteceu, Você né? estava dizendo que esse livro foi feito para aqueles 10% Exato. que não sabem por que não têm filhos. E que começaram a vir ao consultório não com esse objetivo, depois até com esse objetivo, e eu passei a ter pacientes engravidando, né? E depois que eu soube disso, aí eu comecei a observar. E realmente, quando nós reorganizamos o nosso corpo, ele responde, ele fala. É uma coisa impressionante. E mesmo que certos problemas nós tenhamos, o que acontece? O corpo se recupera, desde que você faça as coisas corretas. E tem 2 depoimentos, só pus 2 depoimentos de justamente 2 pessoas nesse sentido. Aí, primeiro, esse detalhe das estatísticas. Segundo, realmente a nutrição pode fazer a diferença? Pode. Harvard fez estudos importantes e eu coloco aqui para ter dados científicos. E a primeira coisa que mais me incomoda hoje é o tanto de toxina que nós estamos expostos. Então, falando dos agrotóxicos, padre, a gente quantas vezes não escuta que nós temos um alimento que não tem só um tipo de agrotóxico, que não devia, tem 2. E aí tem um tal chamado efeito coquetel que ninguém conhece, de colocar 2 partículas estranhas dentro do organismo que vão formar uma terceira. Então, primeira coisa... Aí o que vai virar ali dentro ninguém pode controlar, né? Agora, o senhor falou das crianças. Eu, de novo, bato na tecla dos aditivos alimentares, que a Anvisa permite e que tem estudos mostrando que provocam déficit de atenção e hiperatividade. Se isso na criança, imagina no cômputo geral. Então, claro. Tem esse detalhes das toxinas. Você pode falar mais claramente desses alimentos ou não é recomendado? Não, claro. Para as crianças, por exemplo, para as mães que estão nos assistindo. É o seguinte, pega qualquer embalagem, olha o rótulo. Tem nome estranho? Não tem nome de comida? É aditivo alimentar. Ah, entendi. Você está se referindo a essas formulazinhas que a gente tem ali no rótulo dos alimentos. Exato. Que é típico da indústria alimentícia. Exato. Os alimentos industrializados, que vem nos pacotinhos. Exatamente. Nas então, embalagens. Olha como é que eu coloquei. Aqueles produtos que duram 1 ano dentro de uma embalagem. Como é que pode Gente, isso, doutora? É o seguinte. Uma coisa que não estraga. Olha, é o seguinte, tem um ditado que eu falo para o meu paciente. Quanto mais longa a vida do alimento, menor é a sua. Menor é a sua. Primeiro, por que aquilo dura tanto? Porque tem uma substância para matar bactérias. E as suas bactérias, quando você come aquilo que é para matar a bactéria, batam as suas. E a gente depende dessas bactérias. As boas bactérias, Exato. Né? Hoje são as meninas da vez. Então, eu coloquei, tá vendo? Negrito. As bactérias são as meninas da vez. Gostei da frase. Padre, cada um tem a sua. É como uma impressão digital. É algo fantástico que a gente trata até câncer com elas. É algo porque a gente pensa que come pra gente, a gente come pra elas e elas nos devolvem
o que nós demos o que nós demos a elas. É sensacional. E elas não fazem milagres. Não, muito pelo contrário, são muito justas. São justas. O São que você justas. deu a elas para comer, elas vão te devolver. Exato. Deu saúde, ela te devolve saúde. Exato. Então, nós temos aqui amarelo crepúsculo, né? Só que eles não põem amarelo crepúsculo, padre. Pega ali, página 58. Bom, melhor que Amarelo isso. crepúsculo é o nome da substância? Da substância. Olha, vai na Tem página... alimentos que tem isso? To- Escrito isso? Não, em todos de criança. Amarelo crepúsculo? É, olha só, tem um É aqui... a morte mesmo. Ó. Crepúsculo já lembra a morte, né? Padre, vai na página 56, olha lá, eritrosina, olha o nome. Só que ninguém põe o nome Parece do o bandido. nome de remédio para coceira, né? Eritosina. Só que ninguém coloca esse nome, eles põem E127. Ah, são as fórmulas que eu te falei. Que às vezes eu fico muito intrigado. Eu não tenho o hábito, graças a Deus eu mudei muito a minha vida. Eu não tenho o hábito dos pacotinhos Pois. mas eu tinha. Agora, padre, recentemente a gente ficou sabendo de uma outra substância que não está, porque é tudo muito novo, né? A gente vai Aham. pesquisando. Tem um tal de dióxido de titânio. O que é isso? Bom, o nome é incrível, né? Maravilhoso, eu lembro do relógio. Pois é, titânio. sabe qual é que é o número dele? 171. Isso no Brasil faz sucesso, hein? Tem muito dióxido de carbono. Como é que De chama? titânio. De titânio lá em Brasília. Só que tem um detalhe, ele é um branqueador. E tudo que a gente vai pôr cor na indústria do alimento, precisa primeiro estar branco para depois pôr Para a depois cor. receber a cor. Então tudo, até medicamento que não precisa, eu estava olhando, tá lá Vem escrito. rosinha, vermelho. Mas antes de ser assim, eles puseram Põe o para dióxido de ser titânio. E aquilo da permeabilidade no intestino. Provocando permeabilidade intestinal, o que eu tenho? Um monte de crateras para passar o que não deve do intestino para a corrente sanguínea. E aí vai embora, né, padre? Então a gente tem... Esses seriam, para mim, um dos piores quando a gente fala de criança e de nós mesmos, tá? É. O que eu acho pior da criança é porque ela não sabe disso. Ela sofre justamente da desproteção de, muitas vezes, um pai ou uma mãe que não a educa para isso. Porque eu sei que é eles têm difícil. que ter o hábito. Doutora, porque eu sempre que eu me pego pensando sobre isso, eu já fico imaginando o desafio do outro. Sim, mas o que eu vou dar para o meu filho comer? Esse é um problema. Porque você envia para o colégio não está educado para oferecer um lanche saudável. Isso é uma estatística. Não, é verdade. É As verdade. escolas, eu me lembro, o tempo que eu estudava, o que a gente comia? Sopa de legumes, macarrão com carne moída. Mas O senhor hoje era não. feliz e não sabia, E né? aquela era a merenda dos pobres. Olha que coisa interessante. A dos ricos era coxinha, pastel, coisas que nós não tínhamos dinheiro para comprar. Mas nos davam coisas boas. Exato. Me lembro direitinho da nossa inveja. Enquanto eu É. estava comendo uma sopa de legumes, o meu colega mais rico comendo uma coxinha do meu lado. Agora, Eu queria vai morrer de olhar para o seu decepção. colega hoje, Pois na é. idade do senhor, e põe Já um do lado do morreu. outro. Já morreu, Alguns já morreram. Alguns já morreram. Inclusive, Exatamente. eu tenho amigos que já morreram. Mas é bem por aí, padre. Agora, você não educa uma criança se você não tiver sido educado. Justamente. É aí que está a questão. Eu sempre tenho para mim que toda mudança de vida, ela causará, num primeiro momento, um desconforto. Eu Exato. nunca vi uma pessoa mudar a alimentação e sentir-se confortável no primeiro momento. Perfeito. Agora, a longo prazo, quando você olha para trás, meu Deus, como é que eu podia Como comer é que eu aquilo? podia comer aquilo? E Como é libertador isso. e as nossas papilas gustativas, nós trocamos Estão aquela... sendo alteradas. A cada 15 dias. Então, conforme você vai mudando a sua alimentação, elas vão ficando... É como se elas estivessem hoje anestesiadas por uma fruta. Hoje, doutora, hoje, por exemplo, eu não consigo chocolate doce. É. Eu só consigo comer chocolate acima de 70%, Olha. 60%. Aí eu acho saboroso. Agora, o doce ao leite não aguento Enjoativo, mais. né? Acho enjoativo. Então, a gente vai, assim, progredindo. Um doce muito doce, não aguento. A fruta passa a ter sabor doce. Passa. Né? É isso que é o detalhe. E como o senhor falou, depois disso eu coloco justamente quais são os alimentos que são importantes de estarmos ingerindo. Então, o que acontece? Um corpo bem nutrido, ele responde metabolicamente. Então, assim, aqui o que tem? Não é nenhuma receita milagrosa. Claro. Gente, tira aquilo que não presta,
o máximo possível, porque tem horas que a gente não consegue. Não tem como, claro. Mas coma comida de verdade que tem nutrientes e procure comer aquilo que está na natureza, perto de você. Valorize o agricultor rural perto de você, os alimentos da época. Também acho. E daí, na França é assim, né? É interessante como o francês tem um respeito pela época das coisas. Você vai ao mercado e você não encontra todos os dias tomate, por exemplo. Não. Você não encontra todos os dias maçã. Você vai encontrar na época que é dela. E na época, que nem fruta seca, gente. Tem uma amiga minha, a Bia, lá no Rio de Janeiro, ela optou por orgânicos. Sim. Então ela não tem mais o hábito de ir à feira. A pessoa responsável traz o que tem. Então ela vai comer ao longo da semana o que existe naquela semana. Exato. Isso é muito interessante. É muito interessante. E, padre, as pessoas... orgânico é caro, eu não tenho aqui. Aqui eu dou um site que ensina as pessoas a fazerem um grupo. E existe uma coisa chamada agricultura sustentada pela comunidade. Então, nós pegaremos um agricultor, juntaremos um grupo e faremos o quê? Ele vai plantar o orgânico, nós vamos garantir a compra dele, e o resto ele pode vender. Então, eu dou, quer dizer, não é que eu só falo tem que comer orgânico, não. Eu dou o caminho das pedras também, entendeu? Nesse sentido. E fora isso, eu fiz um livro bem ilustrativo. Eu pus porções, fotografei minha mão, padre. Foi muito engraçado, quer ver? Porque todo mundo fala, meu Deus. O livro é bom para quem não gosta de ler, porque é cheio de gravurinhas. Olha aqui. Por exemplo, quanto de carne, quanto de frango. Que beleza, tá vendo? Gente. Tá duro o livro aqui. Mas, então, eu que fotografei. Aí as pessoas não entendem o que é um porcionamento, e aqui a gente dá as dicas necessárias. Olha que bonitinho que ficou esse aqui. Os verdes, os verdes, a gente podendo, é página 110, padre. Então, os verdes, as frutas, as porções, e é claro, como montar isso no prato, né? E aí eu trouxe também como o prato deverá ser montado. Enfim, gente, não dá para sair daqui e ter esse livro sem você realmente dizer, não, eu estou com toda a ferramenta para dar uma reviravolta na minha vida e voltar a comer comida de verdade. Então, tá tudo, olha, tudo que eu faço no consultório, porque quem não consegue, compra o livro que vai estar. E a gente queria salientar que você vai ajudar muita Canção Nova nesse mês. Final de ano aqui, exato, as despesas são dobradas, assim como em todo lugar, né? E a Canção Nova sobrevive da doação do sócio. Vocês que nos assistem sabem disso. Você que está ligando agora, conhecendo o canal agora, isso aqui é uma fundação que não tem fins lucrativos, mas precisa se manter. Então, boa parte desta manutenção vem dos produtos que são feitos justamente para fazer bem a vida de quem nos acompanha, seja espiritualmente, e aqui hoje com uma obra da doutora Gisela, que faz uma reflexão muito pertinente acerca da nutrição, saúde e fertilidade. Então, se você quiser presentear alguém que você sabe que está querendo ter um filho, ou então que está necessitado de mudar um pouco o estilo de vida, lembrando que isso aqui não é um livro só para mulheres, é para homens e mulheres. Fertilidade não é um problema de mulheres, porque às vezes nós temos essa tentação de pensar. Exato, né? E as estatísticas são claras. É 30% mulher, 30% homem e 30% casal. Então tá super bem dividido. Está em ambos. Mais responsabilidade nisso que o outro, né? Exatamente. E tem outras coisas também que eu passo conhecimento aqui. Por exemplo, padre, uma mulher, quando ela está gestando uma menina, no 3º mês de gestação, esta menina já tem todos os óvulos da vida inteira dela. Para pensar nisso. 3º mês de gestação, essa menina já tem todos os óvulos do resto da vida dela. Então, será que naquele 3º mês de gestação, aquela mãe não passou por alguma coisa, não teve algum problema que talvez afetasse também essa parte? Quer dizer, eu também dou assim amplamente informações para que as pessoas também estejam munidas para chegar para o seu médico e também questionar. Entendeu? Porque hoje a medicina, coitada, ela tá assim, nem as pessoas se olham direito
umas nos olhos das E outras. às vezes né? uma medicina também, com todo respeito, eu tenho, graças a Deus, eu tenho bons médicos na minha Eu sou vida, casada com um. que aliás é excelente, mas nós encontramos hoje muitos médicos muito mais a serviço da indústria farmacêutica do que da saúde. Por né? isso que antes... Muitos médicos preocupados muito mais com o que vai render aquele paciente, às vezes até com indicações de procedimentos que não são para elas, né? E Isso é foi terrível. exatamente isso que o Vaticano pediu. Porque um casal, para ele começar a pensar o que está acontecendo, ele tem que passar 1 ano em plena atividade, sem nenhum problema e não ter engravidado. Aí a gente começa... Justamente, mas hoje na primeira consulta, às vezes eles já encaminham para a fertilização. Exatamente. Então, esse comércio que está sendo feito em volta desse assunto e que Dom Dominique escreveu com assim, aquela coisa, né, que o francês escreve muito bem, é a cultura da morte também. Doutora, inclusive, o avesso dessa situação tem também as mulheres que não sabem cuidar da própria fertilidade e se entopem de anticoncepcionais a vida inteira. Às vezes desenvolve cânceres por causa disso. E quando, na verdade, existe um conhecimento do corpo que facilita demais esse controle da fertilidade. Exato, o método Billings. Os métodos naturais que não intoxicam o organismo da mulher, né? E pensar o seguinte... Sabe o que eu fico pensando, doutora? Não. Vou falar agora. Fala. Nós temos muita dificuldade quando nos propõem, olha, você vai conseguir isso através dessa disciplina. Nós queremos conseguir, mas a gente não quer a disciplina. Exatamente. Então é por isso que eu digo aqui, gente, aqui não tem a fórmula, isso aqui não é uma como é que o Rock fala, o negócio do Aladim, lá, a lâmpada mágica. Você tem que sim passar pela disciplina da alimentação e tornar o seu corpo fértil. E que coisa, eu vou ser fértil em todos os sentidos. Eu vou ter uma mente fértil, vou poder rezar sem ter distrações, porque hoje a gente já sabe de uma série, esses contaminantes ambientais e esses aditivos alimentares são excitatórios cerebrais. Então, dentre outras coisas, eu vou ficar bem em várias outras coisas. Então, é ver o ser humano completo. É vida e vida em abundância, como diz a palavra. Então é isso que é encantador. Agora, não podemos esquecer que tem um relógio biológico, gente. Não adianta dizer, primeiro eu vou fazer minha carreira profissional, ficar rica e depois vou ter meus filhos. Cuidado, mulher tem tempo útil, mas o homem também. Porque hoje nós temos muito mais homens também sendo pais mais tarde. Isso também a gente repara quando a gente está em restaurante. O Rock até outro dia ele falou assim, nossa, como hoje você vê homens mais maduros com criança pequena. Então eles também estão tendo filhos mais tarde. Mas eles também têm o relógio biológico deles. Bem menos do que nós mulheres. A gente, né, tem uma data fatídica, eles não. Mas isso não quer dizer... Quando é que a dificuldade fica maior para a gravidez da mulher? A idade, indiscutivelmente. Então, porque mas quando? A partir dos 35 anos. Ah, é? A partir dos 35 anos. Porque quando a gente nasce, lembra daqueles óvulos todos que eu já tinha pré-concebido na gestação, na barriga da mamãe? Então, quando eu vou nascer, eles vão ir diminuindo, e na minha primeira menstruação, eu passo a ter uma prateleira onde estão todos os meus óvulos. E cada mês, cada ovário vai liberar um X número. Então, aquela prateleira vai diminuindo. E existe um exame que você contabiliza quantos óvulos ainda estão disponíveis. E aí fica uma dica, gente. A gente precisa de um óvulo, tá? Então, não desanime se seu índice for baixo. Porque eu tive... a experiência, e isso, lógico, que tem Deus sempre agindo, de uma delas que tinha justamente uma contagem mínima, ela teve gêmeos, pelas condições normais. Então, gente, é a obra de Deus, temos que fazer a nossa parte, Deus faz o resto. Mas é claro, né? É o milagre de Caná. Exato. Se a gente quiser o vinho, a gente tem que apresentar as talhas com a água. Às vezes a gente quer o vinho, mas não quer o trabalho de encher as talhas, de viver o deslocamento até o mestre. Agora é interessante, doutora, porque essa preguiça em relação ao que nos disciplina, ela está muito associada também
há uma mudança antropológica que nós identificamos nos últimos tempos, Não tem que é dúvida. justamente que está muito associada à tecnologia. Então, às vezes, nós vemos a tecnologia agilizando a nossa vida, mas a gente não percebe que nós continuamos os mesmos. Exato. Que eu preciso ter Exato. tempo para, se eu cortar minha pele, a cicatrização Exato. vai levar o tempo mesmo. E é engraçado. São aqueles 50 milhões de nós células que criamos continuam... nós criamos uma ilusão de que nós estamos como a tecnologia. E não. Não. O corpo... Nós continuamos o organismo com as mesmas regras. Claro, ambientalmente modificado. Sim, porque isso... mas o DNA não. Mas leva 200, 300 anos para modificar essa... Padre, o nosso DNA, ele continua respondendo igual ao homem paleolítico. Justamente, isso que é interessante. Então, a nossa defesa, o nosso estresse, que é luta-fuga, porque é sobrevivência, é igualzinho o mecanismo, não mudou nada, ele continua sendo igual. Então, não é porque faz o quê? 10 mil anos que eu estou comendo uma coisa, 5 mil anos que eu estou comendo outra e 50 anos que eu estou assim nessa extravagância de aditivos alimentares que o nosso corpo mudou. Justamente. É isso que é muito importante. Agora, padre, o senhor já reparou como a indústria, eu diria até assim, essas propagandas são quase que malignas, vamos chamar assim, porque eu não acho que são quase, não. Não acho são, que né? são mesmo, elas são mal intencionadas. São. E, padre, eu fiz um levantamento onde mostra o que eles mexem no nosso cérebro para mostrar naquela propaganda o que ele quer que a gente faça. Claro. Então, é impossível comer um só. Com entendeu? Certeza, e com certeza. outras coisas assim bem interessantes. Então, nós temos que ter consciência do que a indústria faz. Evitar, porque eu vi, eu lembrei, eu quero. Então, a gente tem que mudar um pouco esse mecanismo. É um gado condicionado mesmo, Exatamente. né? Estamos no curral e recebemos aquele estímulo e naturalmente correspondemos ao que eles esperam de nós. Exatamente, padre. E o que é mais triste, voltamos às crianças. É a facilidade com que a gente troca o celular, doutora. Eu sempre penso isso. Tem razão. Por que nós trocamos tanto de celular, se aquele estava funcionando perfeitamente? Porque nós somos o gado no curral certo. Prontos para receber aquele telefonema da pessoa que vende, da operadora, para dizer, olha que maravilha, você tem aqui o modelo tal. E a gente você acredita, ingenuamente, né? Nossa, que maravilha, a gente até acredita, né? Você acredita naquilo, porque você estava no lugar certo. Exato. No condicionamento que lhe foi colocado. E é globalizado isso. Todo lugar, em qualquer lugar do mundo. Repara como nós temos alimentos que têm a mesma forma de pedir no mundo inteiro. Isso. Cheeseburger, croissant, pizza. Justamente. Né? E por acaso são geralmente umas coisas que não são lá muito saudáveis, né? Eu acabei de Pode chegar, ser gostoso, mas não é acabei de chegar saudável. dos Estados Unidos e eu fico assustado de ver o crescimento da obesidade infantil mesmo. E aqui não entra aquela história, eu quis estar acima do meu peso e eu estou feliz assim. Nós não estamos falando disso, estamos falando de saúde. Porque o magro também pode estar doente. Mas Isso não tenha agora, dúvida. Mas a gente sabe que a obesidade, ela traz inúmeros malefícios que a pessoa não pode fechar os olhos para isso. Tá certo, se ela optou, se ela escolheu conscientemente, livremente, se ela quer continuar comendo tudo aquilo que ela sabe que mata aos poucos, mas eu acho que seria no mínimo irresponsável impor isso ao filho. Porque quando eu vejo uma criança já com hábitos alimentares nocivos, eu naturalmente estou diante de uma negligência de autoridade. Exato. Então, quando a gente vê nos Estados Unidos o crescimento, e eu acho que hoje eles estão um pouco mais preocupados com isso, porque foi uma novidade para mim. Tudo tinha a contagem de calorias. Eu vi, por exemplo, lá naquela televisãozinha de cachorro, só que é de doces, né? Tudo tinha ali. Eu fiquei assustado de ver. É Muff? Como é que chama aquele? Acho que é Muffs, Aquele Muff, por exemplo, tinha alguns que tinha 820 calorias, uma unidade, doutora. Exato. Por aí você imagina o tanto de gordura saturada que tem naquilo. E a gordura saturada é pró-inflamatória, né? Gente, é uma coisa assim assustadora. E pensar que essas crianças vão ter expectativa de vida menor que os pais. Hoje temos crianças com doença de adultos. Justamente.
Exatamente. de velhos. Pressão alta, né? Colesterol nas alturas. Crianças com colesterol alto. Gente, diabetes. O que é isso? Diabetes tipo 2. Então, realmente, nós precisamos fazer alguma coisa. Eu realmente gosto demais do programa Mais Saúde e realmente... Como é que as pessoas fazem para assistir, doutora? Dá um gente, endereço. nós temos aqui pela TV, que ficou lindo agora, já faz um tempo que a gente repaginou, e o programa está com uma outra plástica, está muito bacana. É toda segunda-feira, o programa inédito às 10h30 da manhã. 10h30 da manhã, toda segunda-feira. E sexta-feira, 1h da tarde, bem na hora que você está almoçando, você pode assistir a reprise. Mas, e na internet? Pela internet, agora já tem seu Play... canal? Eu tenho, padre, mas na verdade eu deixo o canal da Canção Nova. Quer dizer, Entendi. O Play agora, ele está disponível, ele não é mais... hora do dia ou da noite pode ver. Você coloca lá. Como é que é o aplicativo da Canção Nova? É cançãonova.com, depois você vai lá e vai no Play Canção Nova. Aí quando você põe no Play, você vai... Todas as opções. Nas opções, você vai nos vídeos, aí você faz a festa, né? Que bom. E tem todos. Na rádio, que eu amo de paixão rádio, é diariamente do meio-dia a 1h ao vivo. Que maravilha, 1h de instrução nutricional. Exato, e aí eu vou por conta da notícia do dia, as dúvidas dos ouvintes, que são ótimas, e eu amo de paixão quando eu recebo assim, os e-mails das pessoas, ou quando a gente encontra, né, as pessoas que vêm dar um abraço e todas falam: padre, você mudou a vida da minha família. Que maravilha. Nossa, é muito gratificante isso. Só por isso já valeu estudar. Já valeu e viver. Tudo, É isso não mesmo. tenha dúvida, padre. Doutora, muito padre, obrigado. Obrigada. Uma honra ter você aqui. Obrigado, doutor Roque, por ter vindo de motorista de luxo. Ele é um querido, né? Um dos melhores cardiologistas do Brasil, seu motorista. Você não está fraca. Não. Pedir que Deus derrame sobre nós a bênção, que abre a nossa consciência para a percepção daquilo que pode ser melhor em nós. O Evangelho se torna muito vivo, de maneira que o testemunho ao outro fica muito natural, quando nós o descobrimos nas pequenas coisas. Talvez a gente nem tenha mais necessidade de dizer. A nossa vida se torna a própria evangelização. O outro nos observa vivendo as escolhas que a gente faz e de repente percebe que vale a pena ser cristão também. Que Deus derrame sobre nós a bênção, a luz, para que nós tenhamos condições de educar melhor os nossos filhos, ensinando-os o caminho da saúde, do alimento saudável e do hábito saudável, que é justamente ele que previne o estresse que nos mata aos poucos e que traz tantos malefícios para nós. Derrame sobre nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.